Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio do Metrópolis hoje, junto ao meu amigo Alan Rios. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado, Isa. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado distrital Wellington Luiz. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Isadora. Obrigado, Alan. É um prazer estar aqui com todos vocês. Um abraço em toda a equipe do Metrópolis. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Isa, esse ano foi um ano muito difícil, né? Já começou com um período de caos na política, um período muito conturbado. A gente teve o 8 de janeiro em 2023. O senhor, como presidente da Câmara Legislativa do DF, que viu uma CPI nascer, que viu toda essa movimentação política, o senhor acha que a resposta da nossa casa aqui do DF e do Congresso Nacional e do Poder Judiciário também foi uma resposta adequada aos atos do 8 de janeiro? São processos que ainda estão em andamento, inclusive no Judiciário. Não vou me ater à questão do Congresso Nacional, até por eu não estar lá. Agora, com relação à Câmara Legislativa, posso garantir para vocês que foi uma resposta exemplar. A Câmara fez o que tinha que fazer de forma transparente, isenta, e eu acho que atendeu, sim, os anseios da sociedade como um todo. Claro que há sempre divergência, mas eu acho que, no geral, eu acho que a Câmara foi muito bem nesse aspecto. Presidente, o que o senhor acha que ficou de lição para Brasília e para o país de uma forma geral com o 8 de janeiro? Eu acho que ficaram algumas lições, Isadora. A primeira dela é que nós não vamos tolerar qualquer ataque à democracia. Eu acho que isso é importante. A outra é que o Poder Legislativo está sempre à disposição da população e para poder responder a essas necessidades, principalmente quando nós temos um fato como aquele, que muito nos envergonha, como brasileiros, como políticos. Então, acho que são lições importantes, além de outras, né? Claro que a gente poderia destacar, mas essas duas eu diria que são fundamentais para que a gente possa definir aí os nossos encaminhamentos daqui para frente. E que não ficaremos ou deixaremos nada impune com relação a ataques como esse. E já que o senhor falou da necessidade de dar uma resposta para a população, quando a gente fala sobre política, ela tem a Câmara Legislativa do DF como o meio mais próximo ali dela. Quando a gente fala desse 2023 da Câmara Legislativa, presidente, quais são os pontos que a gente pode mais destacar de pontos favoráveis? Quais são as maiores vitórias da Câmara Legislativa nesse ano de 2023? Entre os projetos do Executivo aprovado, entre os projetos dos deputados aprovados, o que a gente pode falar que a Câmara Legislativa entregou para a população nesse ano? Alain, eu diria para você que o que destacaria a nossa ação é a relação com a população. Você esteve lá com a gente por várias vezes, aquela casa não ficou vazia um só dia, as galerias lotadas. E você só vai na casa de quem você se sente bem atendido, confortável e confia. Então, eu acho que foi esse o destaque da Câmara. É claro que muitas respostas precisam ser dadas à população do Distrito Federal, mas sem medo de errar. O acolhimento à população do Distrito Federal talvez seja o ponto mais forte. Nós recebemos o setor produtivo, nós recebemos os servidores públicos, nós recebemos pessoas, né, que tratavam de doenças raras. Então, foi de A a Z, literalmente. Exatamente para que as pessoas tivessem um lugar onde elas pudessem ir, confiar e buscar soluções para os seus problemas. Só para emendar, teve algum projeto de destaque? O senhor mesmo teve 2 projetos aprovados ali na última sessão, né? O que a gente pode destacar entre os projetos de lei? Eu destacaria nas ações nossas o combate à violência contra a mulher. Eu acho que esse foi um ano, principalmente para mim como policial, eu fiquei 30 anos na segurança pública, que me envergonha. Me envergonha como homem. E aonde eu vou, eu peço, não misture o homem do covarde. O homem é aquele que protege, o covarde é aquele que agride. Então, assim, essa foi a principal bandeira da Câmara. Nós tivemos muitos projetos importantes, de parlamentares, do próprio Executivo, mas eu acho que o combate à violência contra a mulher, apesar de não ter sido suficiente, eu diria como a principal bandeira, e vai continuar sendo. Nós não vamos descansar enquanto a gente perceber que uma só mulher está sofrendo nas mãos de um covarde. Presidente, em 2023 o senhor também assumiu aí uma nova função, que foi de presidente do Diretório Regional do MDB aqui no Distrito Federal. Como é que o senhor recebeu essa indicação que foi feita ali pelo governador, né, que decidiu fazer essa troca na gestão do partido, já que ele é o principal político do partido aqui no Distrito Federal, ter sido eleito para um cargo majoritário? Como é que o senhor recebeu essa indicação e, posteriormente, a eleição? Bom, é uma missão.
É claro que era um momento conturbado aquele, a gente discutindo no 8 de janeiro, projetos importantes, está na frente da Câmara Legislativa, eleito por todos os deputados, o que nos impõe uma responsabilidade, uma cobrança muito maior, que é natural, e assumir um partido do tamanho do MDB. Então, para mim, é motivo de orgulho, mas a responsabilidade é muito grande. E ainda mais substituindo o deputado Rafael Prudente, que fez um excelente trabalho como presidente da Câmara e como presidente do MDB. Então, não foi simples, não foi fácil, não está sendo, de fato, complexo, mas a gente, com o apoio de todos os deputados, hoje nós somos 6 deputados no MDB, então dobramos de 3 para 6 e nós estamos conseguindo tocar o partido, fazer aquilo que é mais importante e nos aproximar, principalmente, da população do DF. Eu acho que isso é importantíssimo, mas não foi simples nem fácil aquele momento. Só para emendar, como é que ficou a relação do senhor com o deputado Rafael Prudente? Excelente. Eu costumo brincar, mas é verdade. Eu acabei sendo sugestão do governador e do próprio deputado Rafael Prudente. Até pela relação de amizade que nós temos, nunca houve qualquer tipo de desavença entre nós e eu dei continuidade ao excelente trabalho que ele está fazendo, que ele fez, perdão. É claro que eu tenho uma característica, eu tenho um perfil diferente, mas é inegável o excelente trabalho. O Rafael elegeu 3 deputados. Na eleição passada eu fiquei de fora, apesar de ter sido os mais bem votados, porque o MDB só tinha feito 1. Então, ali uma catástrofe para um partido como o nosso, que já elegeu 5, 6. Então, realmente foi. E o Rafael fez o dever de casa, elegeu 3 deputados, entre eles eu, e isso fez com que mostrasse aí o trabalho bem feito que o deputado Rafael fez à frente do MDB. E já que a gente está falando de MDB, deputado, ano que vem a gente vai ter eleição municipal aqui no entorno. O MDB do DF, ele vai atuar? Como que vai ser essa atuação? Vai, o partido participa efetivamente, é claro. Nós, enquanto parlamentares, cada um tem uma decisão, se participa ou não. Agora, o partido, ele participa. É importante o MDB crescer, principalmente no entorno. O entorno tem vida próxima e ligada a nós diretamente. Agora, o programa habitacional agora que foi reformado traz, inclusive, os moradores do entorno e que trabalham no Distrito Federal, como também participantes do programa habitacional, o que demonstra essa relação direta. Presidente, a Câmara Legislativa tem aí entre os seus papéis principais também a fiscalização do governo. Como é que se faz esse ponto de equilíbrio entre ser base do governo? Hoje o GDF tem uma base ali de 17 dos 24 deputados distritais, então é a maioria. Como é que se encontra esse ponto de equilíbrio entre ser base, mas ao mesmo tempo não deixar de fiscalizar, não deixar de fazer o seu papel? Eu acho que não tem nenhum mistério, não. Até pelo próprio perfil do governador Ibanez, que aceita bem isso, a gente se relacionou muito bem. Você tem, por exemplo, à frente da Comissão de Fiscalização e Transparência, a deputada Paula Belmonte, que é uma deputada independente e que fez o trabalho dela. À frente das outras comissões, a mesma coisa. Então, o deputado tem que entender, e esse é o papel dele, principalmente de fiscalizador, mais mesmo do que de fabricar leis. Eu costumo dizer, a Câmara não é uma fábrica de leis, tem que fazer boas leis, não precisa fazer muitas leis, isso é o mais importante. Agora, o principal papel é fiscalizar, seja a iniciativa privada, seja o executivo, e a nós mesmos. Então, esse cuidado. Então, o papel de fiscal, na minha opinião, é o mais importante. E eu acho que a Câmara honrou esse compromisso com a população DF. Ainda dentro desse tema da fiscalização, uma das grandes áreas que a Câmara passou a fiscalizar muito bem nesse ano, principalmente pela Comissão de Transporte e Mobilidade, foi o transporte público aqui do DF, que gerou grandes debates, como, por exemplo, o tema da concessão da rodoviária para iniciativa privada e outros. O senhor acha que dentro desse tema do transporte público a gente pode avançar mais? A gente vê algumas cidades, por exemplo, colocando passe livre aos domingos, como foi o exemplo lá em São Paulo agora. O senhor acha que a gente pode avançar mais ainda quando a gente fala de mobilidade para a população? Não só pode, como deve, né? E aí você lembrou muito bem a comissão de mobilidade, que é presidida também por um deputado de oposição, e que fez o papel dele com muita isenção, com muita responsabilidade, e tenho certeza que isso fez com que nós pudéssemos crescer na prestação de serviço para a população do DF. Volto a dizer, tem muita coisa para ser feita, foi o nosso primeiro ano, mas a gente não tem muito tempo, então no segundo ano precisa dar uma resposta mais efetiva ainda, tem muita discussão, questão do passe livre, do gasto que é feito com o setor. Então, tudo isso precisa ser melhor analisado, revisto e aplicar realmente soluções que a população sinta. Porque é uma população que sofre, que pega ônibus lotado e que paga caro
Por mais que não seja a tarifa mais cara, mas ainda é uma tarifa cara, principalmente por quem usa, por os usuários desse sistema. E para emendar, o senhor acha que a concessão da rodoviária para iniciativa privada durante os próximos 20 anos, que foi aprovada agora, que é um projeto de 2021, o senhor acha que foi uma vitória da Câmara Legislativa que vai beneficiar a população? Não, eu não tenho dúvida. Como eu sou de família pobre, então eu posso dizer que eu conheço a rodoviária. Então, eu estudava, saía cedo, ia para a rodoviária. Então, há muitos anos que a gente vive aquele drama ali. Por algumas vezes eu saía da UNB e à noite ia dormir, o Corujão saía meia-noite, então chegava, tinha que dormir na rodoviária. Então, assim, nunca foi uma rodoviária que nos enchesse de orgulho. No mais que houvesse investimento, como houve no governo Agnello, assim, outros governos, mas nunca conseguimos acertar o passo. Eu acho que agora é a oportunidade que a gente tem. Eu acho que o Estado precisa ser mais enxuto mesmo. Eu acho que a iniciativa privada tem condições de dar essa resposta. Se não der, troque. Agora, precisa tentar alguma coisa, obviamente respeitando aí os permissionários, que são pais e mães de família, os ambulantes, que a gente precisa encontrar soluções para eles também, que são trabalhadores, não podem ser tratados nem perseguidos como se fossem criminosos, então estão ali disputando para garantir aquele espaço, para garantir o pão de cada dia dos seus filhos. Então tudo isso precisa ser visto. Agora, dá para a população do Distrito Federal, mais de 500 mil pessoas passam ali todos os dias. Um atendimento digno é o mínimo que a Câmara Legislativa faz numa ação como essa. Presidente, falando um pouquinho sobre segurança agora, que é a área de origem do senhor, inclusive, hoje o sistema de segurança pública aqui do Distrito Federal é dividido entre o GDF e o governo federal. Então, qualquer aumento que precisa ser dado, qualquer reajuste que diz respeito às forças de segurança, ao recurso financeiro, depende de aprovação primeiro do GDF, depois passa pelo Congresso, pela Presidência da República. É um processo complicado, complexo. O senhor acha que hoje esse é o melhor modelo ou daria para dar uma modernizada para que o GDF tivesse mais autonomia para gerir as polícias e o Corpo de Bombeiro? Isadora, ele é o melhor modelo, mas ele pode ser melhorado. Eu vivi isso muito de perto. Fui presidente do sindicato durante 12 anos, no período, inclusive, que foi criado o Fundo Constitucional. Então, o Fundo Constitucional é um dispositivo constitucional que garante ao Distrito Federal, ao governador, a gestão do fundo. Então, em algum momento, ele foi deturpado, porque a vontade do gestor precisa ser respeitada. O que começou a acontecer? O Distrito Federal manifestava a sua vontade, chegava no governo federal, o governo federal não vou fazer. Esse dinheiro não é do governo federal. Esse dinheiro é da gestão do Distrito Federal por meio da Lei 10.633 do Fundo Constitucional. Então, isso precisa ser melhorado. Como os aspectos políticos, lamentavelmente, têm interferido e atrapalhado, a gente pode, e a gente tem buscado modelo, como trazer a gestão administrativa também, não só a financeira, mas a administrativa. O presidente da República pode, inclusive, fazer isso por decreto. Então, nós temos discutido isso com o secretário de Segurança, com o governo federal, para poder melhorar isso. Então, assim, é inaceitável que o governo do Distrito Federal, dono do dinheiro, diga que quer dar um aumento para o seu servidor e o governo federal diga não. Eu vivi isso algumas vezes e é lamentável. É uma interferência na vontade do gestor do Fundo Constitucional. Quebra, inclusive, do Pacto Federativo. E já que a gente está falando sobre o governo federal, claro que a Câmara Legislativa aqui do DF ela tem um diálogo muito grande com o governo local, com o nosso executivo daqui, mas tem alguns temas muito comuns, alguns temas que acaba precisando fazer esse diálogo também com o governo federal. Esse ano a gente teve o debate sobre o Fundo Constitucional e esses temas que a gente está falando sobre a segurança pública também. O senhor acha que esse debate ele está sendo bem feito, que esse diálogo ele é um diálogo que está sendo respeitoso de ambas as partes ou pode melhorar? Como que o senhor tem visto essas... Ele tem sido muito respeitoso. E no caso do funcional que você lembrou, Ana, isso mostrou bem claro naquilo que diz respeito ao executivo. Então, a própria presidência da República participou daquele processo, reconhecendo o direito aos efeitos do Fundo Constitucional. Então, isso foi muito interessante. Pode melhorar? Claro, pode melhorar. No governo federal do PT, o MDB lá é da base do governo, tem 2 importantes ministérios. Então, é de fato uma relação muito amistosa, muito respeitosa, mas sempre tem espaço para melhorar.
Presidente, para a gente falar um pouquinho sobre saúde agora, qual que é a avaliação que o senhor faz sobre o modelo, principalmente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, que foi criado, que teve uma reformulação ali em 2019, assim que o governador Ibanez tomou posse. O senhor acha que ainda há espaço para melhorar? O senhor acha que algo poderia ser modificado ou o Instituto tem apresentado bons resultados? Não, tem apresentado bons resultados, tem melhorado, mas precisa melhorar muito mais, né? Os números mostram por si só. A saúde do DF é uma saúde complexa, eu vou falar isso com muita tranquilidade, né? Primeiro porque eu fui presidente da CPI da Saúde, então vivi isso muito de perto, uma das mais longas CPI da história da Câmara Legislativa. E depois por ter usado, ser usuário do Sistema Único de Saúde durante muito tempo. O que acontece aqui no DF, na minha concepção? Quanto melhor a nossa saúde, mais pessoas de outros estados você atrai, principalmente do entorno. Então a gente nunca vai ter tranquilidade. E é natural, não tem como. Lá do meu estado, por exemplo, né, lá no Piauí, é natural comprar uma ambulância para trazer pessoas para serem atendidas em Brasília. E não na capital, em Teresina. Mas por quê? Porque aqui tinha-se um atendimento um pouco melhor. Então não é uma tarefa fácil resolver o problema de saúde. Os números da Covid mostraram, né, quantas pessoas eram de fora do DF. E como é que você diz para o morador do Valparaíso, da cidade ocidental de Águas Lindas, que está passando mal, que precisa de um atendimento, que não pode trazer seu filho para cá, né? Sendo brasileiros, né? Sendo estrangeiro, o atendimento tem que ser digno, imagine como nós brasileiros. Então não é uma coisa fácil, então o investimento é alto, né? Os números também mostram isso, houve um investimento muito forte. Agora, quanto melhor a nossa saúde, mais pessoas a gente atrai. Então acaba trazendo essa complexidade e a gente precisa ter uma reflexão. Agora que precisa melhorar, precisa, sem dúvida nenhuma. Deputado, a gente falou de saúde, falamos também de transporte, falamos também de segurança. Sobre essas grandes áreas, quando a gente pensa nesse ano de 2023, na Câmara Legislativa, na sua visão, qual foi a área que foi melhor atendida e qual foi a área que, para 2024, a gente precisa melhor atender? Eu acho que eu poderia até, se você me permitir, colocar mais uma. Talvez aqui tenha tido uma discussão mais profunda, foi a questão fundiária, né? Projetos importantes. Mas eu acho que a saúde teve um atendimento, né? A população ainda não conseguiu sentir da forma como deveria, até pelas complexidades que nós falamos. No caso da segurança, o atendimento às forças de segurança, coisa que há muitos anos não acontecia, aconteceu, e isso foi importante para as 3 forças de segurança, que é um estímulo para o policial. Nós tivemos aquele fatídico caso, né, do dia 8 de janeiro, né, mas assim, que envolveu pessoas e não os órgãos, as suas instituições. Então, assim, eu acho que a educação acabou, nós demos um tratamento digno aos professores, aos auxiliares. Então, assim, eu acho que o transporte, eu acho que precisa de uma atenção. Nós não acertamos ainda no ponto, tá, do transporte. A mobilidade, eu acho que ela ainda precisa. Mas talvez até pelo próprio processo, é algo... Mas se eu disser para você que está tudo bem, vamos dizer, é porque ele não anda mais de ônibus, né? E eu não sou hipócrita, claro que andei muito, hoje eu ando, né? Tem um carro, então graças a Deus. Mas quem está, né, no dia a dia está sofrendo muito. Você está dentro do ônibus, você está dentro do carro, você está vendo ônibus lotados, pessoas em pé passando mal, caindo do ônibus, né? Então precisa melhorar o metrô também. Então, assim, tem muita coisa na mobilidade que talvez precisasse de uma atenção melhor, tanto do Executivo quanto do próprio Legislativo. Muitos servidores acabam buscando a Câmara Legislativa também para ajudar na negociação com o GDF a respeito de pedido ou de reajuste salarial, de melhoria da carreira de alguma forma ou de outra. A Câmara Legislativa esse ano ela atendeu muitos desses servidores. O senhor acha que os servidores estão satisfeitos? 2024 deve ser um ano de muitas reivindicações. Como é que o senhor avalia esse cenário de servidores? Eles podem não estar satisfeitos com os resultados, eles não têm do que reclamar com o atendimento da Câmara. Assim, de todas as segunda-feira nós recebemos servidores públicos. A Câmara voltou a ser a Casa do Servidor Público, até pelo meu perfil. Né? Eu sempre fui servidor público desde os meus 19 anos de idade, fui presidente do Sindicato da Polícia durante muitos anos, mais de uma década. Então, criou-se essa relação de serviço público com a Câmara Legislativa. E nós demos a atenção que eles merecem. Um dos muitos problemas que nós tivemos. Então, projetos que chegaram na Câmara numa terça-feira foram votados e aprovados na própria terça-feira. Isso era inédito. E não foi só para uma carreira, foi para várias carreiras, mostrando o cuidado que a gente tem com os servidores públicos. Muitas outras carreiras não foram atendidas, mas é porque ainda existe uma discussão com o Executivo. Agora, se tem uma área que com muita tranquilidade a gente pode dizer que nós atendemos com o respeito que merece, foi o servidor público.
Falando de servidor público, nessa última sessão do ano na Câmara Legislativa, vários servidores de várias categorias estiveram lá no plenário para buscar a derrubada de vetos do governador para alcançar algumas nomeações. Essa derrubada de vetos teve uma votação ali, você consultou todos os deputados e a maioria decidiu deixar para o ano que vem essa votação da derrubada ou não dos vetos do governador. Na sua visão, isso é uma das pautas prioritárias para 2024? Muita gente saiu chateada que estava ali na galeria. Você acha que dá para atender esse pessoal em 2024? Dá. Alain, induziram as pessoas a entender de forma equivocada esse processo. A LDO, a LUA, elas são processos fictícios, né? Vamos dizer assim, o orçamento é uma peça fictícia. Então, assim, ela pode ser alterada. Eu vou dar um exemplo nesse próprio último dia, onde nós votamos e aprovamos o projeto da Defensoria Pública. E teve que alterar. Junto com o PL, que ajustava, que estruturava a carreira, veio também um PL para alterar os termos da LDO. Então, assim, nada impede que essas categorias sendo atendidas no ano que vem, e tem que vir obrigatoriamente uma LDO, um PL, né, de orçamento para alterar. Então, isso não atrapalha. E colocaram na cabeça das pessoas, induziram a dizer, olha, se não tiver a derrubada do veto, o ano que vem vocês não vão ter aumento. Não é verdade. Então, nós tivemos várias carreiras que alteraram seus orçamentos antes de alterarem as suas propostas de reajuste. Então, isso é um processo natural, não muda nada. É claro, se estiver lá na LDO, você não vai precisar discutir de novo, né? Mas não muda nada. E como a derrubada de veto custava mais de R$1 bilhão, então isso atrapalharia sobremaneira uma votação nesse sentido. E aí, como presidente da casa, eu tenho que ter responsabilidade, primeiro, de não induzir as pessoas a erro. E depois criar uma dificuldade orçamentária que não se viabiliza. Era enganar de novo, né? Nós tivemos, aqui não estou fazendo nenhuma crítica aos que nos antecederam, mas, por exemplo, nós tivemos categorias que tiveram reajuste por emenda de deputado. E no início desse ano eu convivi com o sofrimento de servidores que perderam R$3 mil por decisão judicial do próprio TJ. Né? Então, o TJ, já os desembargadores, né, determinaram o retorno aos valores anteriores. Então, assim, nós não podíamos criar essa falsa expectativa no seio da sociedade, dos servidores públicos, porque, olha o que acontece, o cara estava ganhando 5 mil, vai ganhar R$2 mil. Porque você se acostuma rápido com o que é bom, com o que é ruim é difícil. Se adaptar. E, deputado, como a gente está falando sobre esse poder fiscalizador da Câmara, tem a oposição ao governo. Essa oposição ela tem travado alguns debates com a base do governo na Câmara Legislativa, mas todos muito respeitosos de ambas as partes, tanto da base como da oposição. Como que o senhor avalia essa configuração de 2023 da Câmara Legislativa em relação aos deputados e como que o senhor avalia esse diálogo com a oposição? Eu acho que nós encontramos o equilíbrio. Nós conseguimos, durante a elaboração das comissões, da mesa diretora, fazer isso. Que tivesse deputados da oposição em áreas estratégicas, respeitando o papel deles enquanto parlamentares e da base também, e da mesma forma em cada local onde eles foram distribuídos. Então, o deputado participou efetivamente, né, das discussões das comissões e tiveram espaço. E, de uma maneira muito respeitosa, eles retribuíram essa atenção e esse respeito que foi dado. Então, assim, acho que a relação foi a melhor possível, né? Eu sempre tenho orgulho de dizer, sou o primeiro presidente eleito com voto de todos os deputados e, ao final, a gente conseguiu, né, manter esse respeito mútuo. Né? Inclusive, nós criamos um rito, o rito foi respeitado, foi obedecido do início ao fim. Então, eu acho que a gente termina aí com um saldo muito positivo, no que diz respeito a essa relação. Em relação a outras legislaturas, qual a avaliação que a gente pode fazer dessa? Com todo respeito, até porque eu participei de outras, mas assim, eu acho que essa é uma posição preparadíssima, sem dúvida nenhuma, se não a melhor, uma das melhores, com trabalho, né, transparente, com trabalho fundamentado, que é importante. Então, eu acho que você tem uma base, uma oposição extremamente preparada para proteger a população do Distrito Federal. Deputado, presidente da Câmara Legislativa, agradeço a visita aqui ao Metrópolis, essa entrevista. Um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o senhor. Eu que agradeço. Feliz Natal a todos vocês. Feliz 2024, que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano mais tranquilo e principalmente com a companhia de vocês, principalmente o Alan que sempre esteve lá com a gente, será um prazer sempre com a gente. Espero ter atendido vocês da maneira que vocês merecem e gostariam. Com certeza. Feliz 2024, Feliz Natal, deputado. Para a Isa também, muito obrigado por todos vocês aqui. Tem algum recado final que o senhor queira dar para a população que esteja assistindo? Primeiro, desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e acreditar, né, no seu legislativo, nos seus deputados, cobrar, fiscalizar,
Eu costumo brincar em casa, dizer que combustível de política é cobrança. E é mesmo. Então, assim, tem que cobrar, tem que fiscalizar, você tem que estar mais próximo, para saber o que de fato, como o seu dinheiro está sendo gerido, está sendo cuidado. Então, acho que a população precisa estar mais presente. Eu sei que não é fácil por causa do dia a dia das pessoas, mas é importante que elas estejam mais próximas daqueles que eles elegeram para serem os seus representantes. Perfeito. Obrigada, Alan. Obrigada pela dobradinha também. Obrigado você, até mais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, deputado. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima.